Meus amigos, essa novela da possível aliança PT-PSB promete ser longa, mas um capítulo novo surgiu em que o presidente do PSB admite abrir mão da candidatura do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, como também Espírito Santo e Rio Grande do Sul, para manter São Paulo e Pernambuco. E quem pode dançar nessa é Marcelo Freixo, Renato Casagrande e Beto Albuquerque. Eu vou falar sobre isso, mas eu quero antes pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe com amigos, vamos trazer mais pessoas aqui. E eu quero agradecer porque ontem à noite, no dia 23 de dezembro, nós batemos a marca de 46 mil inscritos. E vamos aí tentar atingir os 50 mil. Bom, meus amigos, uma matéria do dia 23 de dezembro do Globo, intitulada Lula diz que Haddad vencerá a eleição em São Paulo e provoca a reação do PSB. Quando eu vi a matéria, eu pensei, puxa, o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, deve ter endurecido ali o discurso, como ele tem feito ultimamente, exigindo o apoio do PT em diversos estados que ele considera como prioritários. Eu comecei a ler a matéria, vou trazer aqui alguns pontos e no final, olha, pessoalmente fiquei decepcionado porque o Carlos Siqueira ele simplesmente abriu o espaço ali para uma eventual desistência em vários estados. Vou trazer aqui para vocês. Diz a matéria então. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, reagiu ontem à declaração do ex-presidente Lula, afirmando que o ex-prefeito Haddad será o vencedor da eleição para o governo de São Paulo em 2022. Siqueira disse que só aceitará uma aliança com o PT se o partido aceitar fazer concessões e abrir mão de algumas candidaturas nos estados. As informações são do portal G1. Até aqui, ok, tudo conforme vinha acontecendo até então. Diz mais a matéria, para que a composição entre PSB e PT se viabilize, Haddad precisaria retirar a candidatura em São Paulo. Siqueira reiterou que o ex-governador Márcio França, do PSB, é o pré-candidato do partido ao Palácio dos Bandeirantes e enfatizou que a legenda não abre mão do posto. Aí a matéria vem dizer o seguinte, que o partido também exige apoio do PT no Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Ok, até aqui também, tudo conforme a gente vinha noticiando aqui para vocês. Faz parte, diz ele, essa tentativa de viabilizar a candidatura do Haddad, mas seguiremos insistindo que o PT se concentre na eleição presidencial e não queira disputar com seu aliado, o PSB, os governos estaduais. Se essa postura for mantida, a federação não existirá. Sim, porque existe uma negociação, enfim, do PT e PSB estarem nessa federação. Sinceramente, eu acho que isso não vai para frente por diversos motivos. Mas aqui a matéria vai dizer que na quarta-feira, dia 22 de dezembro, Lula deu sinais de que aposta as fichas em Haddad. E disse ele, olhando em direção ao ex-prefeito no evento, não sei se está percebendo, Haddad, que você vai ganhar o governo de São Paulo. E a matéria destaca que, além de não ceder em São Paulo, o PT agora está insistindo na pré-candidatura do senador Humberto Costa, sim, tentando ali então ser o futuro governador lá no estado, que hoje é administrado pelo PSB, que tem como governador Paulo Câmara, que está no seu segundo mandato e não pode tentar a reeleição. O PSB ainda não definiu qual é o seu nome, enfim, para tentar suceder o atual governador. E na terça-feira, o presidente do PSB já havia sinalizado o tom da dificuldade que é viabilizar o acordo com os petistas ao ser questionado pelo Globo. Embora admita, diz a matéria, que veja o ensaio da chapa Lula-Alckmin com bons olhos, Siqueira deixa claro que não arredará o pé das candidaturas em São Paulo e Pernambuco. Abre aspas para o Carlos Siqueira. Posso até excluir todos os outros estados, mas Pernambuco e São Paulo permanecerão. Ora, aqui então Marcelo Freixo, repito, que é o pré-candidato lá no Rio, pode ter problemas. E a matéria finaliza dizendo, há também interesses conflitantes do Espírito Santo, onde o PT filiou o senador Fabiano Contarato, que avalia concorrer contra o governador Renato Casagrande, que é do PSB. Vamos tentar trabalhar um pouco cada estado. Freixo, eu já disse aqui que é um excelente deputado, até acho que faria um bom governo no Rio, ele está reunindo realmente uma equipe ali que está trazendo propostas, enfim, está conseguindo alguns apoios. Não acho que o governo dele seria ruim, não, mas o meu receio é que o Freixo seja forte o suficiente para ir para o segundo turno e chegando lá, por conta da rejeição que ele pessoalmente tem, possa facilitar a eleição de Cláudio Castro,
que era vice de Witzel e assumiu depois que o governador eleito em 2018, enfim, sofreu ali o impeachment, ou algum outro candidato vinculado à direita, especulam até Mourão como pré-candidato ali no estado do Rio de Janeiro. Então é necessário ter todo o cuidado do mundo. E o PT no Rio não tem um nome do próprio partido forte para concorrer ao governo do estado. O PT por lá tem acenado em todos os sentidos. Tem acenado para o atual governador, Cláudio Castro. Vale lembrar que o Quaquá, enfim, uma liderança lá, chegou a bradar no evento, é Castro Lula, é Castro Lula. Sim, Castro deve ser o candidato do Bolsonaro por lá, mas o Quaquá, que é do PT local, estava super empolgado com o atual governador. O PT por lá faz acenos também ao PSD do Eduardo Paes, que tem como pré-candidato Felipe Santa Cruz, e também ao candidato do PDT, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, que eu acho que seria o nome ideal para representar o campo progressista nas eleições por lá. Porque é um nome experiente, ficou 8 anos à frente de Niterói, elegeu seu sucessor, sofreu uma perseguição ali também por conta aí de alguns abusos da justiça. Ele superou tudo aquilo e elegeu seu sucessor. E é um nome qualificado, né? Um nome realmente que tem dialogado com muitas forças. E eu acredito que ele teria condições de uma maior união em torno do seu nome. Então é necessário aguardar e ver como que ficará a situação por lá. Então a gente não pode descartar a possibilidade, por exemplo, do Freixo. Enfim, se ele realmente não tiver o apoio nem do próprio PSB, que ele continue deputado federal. Acredito que seria eleito com muitos votos, ajudando inclusive o partido a eleger outros nomes ali com menos votos. No Rio Grande do Sul, o PSB tem o Beto Albuquerque, que foi deputado federal aí várias vezes, foi vice da Marina Silva em 2014, tentou o Senado em 2018, ficou em terceiro lugar. E ele então é o pré-candidato, mas no dia 18 de dezembro, o PT gaúcho confirmou Edgar Preto como pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul pelo Partido dos Trabalhadores. O Edgar Preto é deputado estadual e realmente o PT, por enquanto, nesse momento, diz que o seu nome lá está definido e que não vai abrir mão dele. Agora, me surpreendeu muito foi a situação no Espírito Santo. Por quê? Renato Casagrande é governador, tem tudo para se reeleger por lá, e aí nessa fala que o presidente do PSB, Carlos Siqueira, diz que só não abre mão de São Paulo e Pernambuco. Então, fiquei sem entender, porque na minha opinião, de todos esses estados, Espírito Santo é aquele que o PSB, me parece, teria situação mais tranquila. E por lá o PT acabou de filiar o senador, excelente senador, Fabiano Contarato. O senador fala que não tem um projeto pessoal e tal, mas o PT está empolgado, porque é um nome conhecido e não dá para desconsiderar que no Espírito Santo a rejeição ao PT é muito forte. Então é necessário ver como que ficarão as pesquisas mais para frente, quando tudo isso de fato for definido. Agora é o seguinte, o PSB, muita gente tem falado isso e realmente faz sentido, meio que faz qualquer negócio para manter Pernambuco na mão do partido. Vale lembrar 2018, quando tudo estava encaminhado para o PSB apoiar Ciro Gomes. Nesse caso, o PT lançaria Marília Reis, candidata ao governo do estado por lá, e o Lula da cadeia articulou para que o PSB deixasse de apoiar Ciro Gomes e ficasse neutro naquelas eleições. Em contrapartida, o PT sacrificaria, como sacrificou Marília Reis por lá, e o PSB sacrificou Márcio Lacerda em Minas Gerais. Márcio Lacerda, que foi prefeito de Belo Horizonte, enfim, foi eleito ali em 2008, reeleito em 2012, saiu em 2016 e foi eleito várias vezes o melhor prefeito de capital do Brasil. Portanto, ele tinha tudo para que em 2018 chegasse forte nas eleições ali para o governo do estado. Nós não tivemos o Márcio Lacerda, eu falo tivemos porque eu sou de Minas, sou de Uberlândia, concorrendo ao governo do estado, e a gente aqui tinha uma rejeição forte ao PT e ao PSDB, e isso abriu o campo para que, por exemplo, Romeu Zema fosse eleito numa eleição considerada no começo muito improvável, mas ele soube aproveitar esse sentimento aqui no estado de Minas Gerais. E me causa estranheza porque é o seguinte, em 2020 o PSB teve uma aliança muito bem sucedida com o PDT, inclusive ali no coração do partido, que é Recife, capital de Pernambuco. Lá o João Campos do PSB concorreu contra Marília Reis do PT, numa eleição duríssima em que o próprio Ciro Gomes foi até Recife, subiu no carro de som junto com o João Campos, pediu o voto para ele e no final o PSB lá com o João Campos derrotou Marília Reis no segundo turno, Marília Reis, repito, do PT. Então está provado nas últimas eleições que esse apoio do PT não é tão fundamental para que o PSB consiga
vencer por lá. Mas é necessário aguardar. Nesse momento tem muito barulho, muita confusão. É natural que o PT lance os seus nomes, se fortaleça nos estados, porque também não é certeza que essa aliança existirá. Então faz parte todo partido ter um plano A e um plano B. Mas olha, muita gente tem alertado que no fim das contas, com a força que o Lula aparece neste momento das pesquisas e com o movimento feito em alguns estados, pode ser que o PSB não tenha nem a vice do Lula, como eles desejam, e também não tenha o apoio em estados cruciais, porque lá na frente o PT meio que pode se impor, e aí se o PSB já chega lá muito rendido, como essa frase aqui do Siqueira, diz que só não abre mão de Pernambuco e São Paulo, então pode ser que ele tenha meio que feito concessão no momento errado. É natural que você coloque exigências e lá na frente abra mão de uma coisa ou outra, isso faz parte da política. Mas faltando 10 meses para as eleições, o presidente do PSB dá uma declaração dessa, eu considero que ela foi um pouco infeliz. Vamos aguardar e ver como que ficará essa questão daqui para frente, mas repito o que eu disse no começo, essa novela vai durar muito tempo, então é necessário aguardar mais um pouco, porque não tem nada definido. Existe uma tendência sim, que é do PSB e PT estarem juntos no ano que vem, mas enquanto realmente não for concretizado, não dá para considerar como certo, porque tem muita coisa para ser resolvida aqui entre esses dois partidos. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui, eu gravo esse vídeo ainda no dia 24, desejando a todos vocês um Feliz Natal. Valeu e até o próximo vídeo.